Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Fala Cinecoff Podcast, que essa semana traz muita informação de saúde, nutrição para você, Luciano Vilela. Principalmente depois das festas. Antes das festas, a gente faz aquela expectativa toda, né? Vamos comer aquela ceia de Natal, vamos montar uma ceia de Ano Novo fantástica, com muitas calorias, Aí vem doces, as aquela coisa. férias, emenda E tudo em aí, quando festa, né? passa o Ano Novo, aí a consciência pesa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e o que fazer, justamente para tentar melhorar um pouco, e entre outras Exatamente. questões. Para isso, nós estamos recebendo aqui no podcast Natália Matias, que é nutricionista, que vai falar um pouquinho para o que fazer, né, Natália, agora que a consciência pesou. Correr Como é atrás que, do como prejuízo é, nesse momento, exatamente, né? exatamente, como é que a gente corre atrás do prejuízo? Antes de mais nada, Bom, obrigado pela presença. eu que Seja bem-vinda. agradeço. Obrigada. É uma honra estar por aqui para a gente conversar um pouquinho da alimentação nesse período que é tão importante esse cuidado, né? Porque a gente precisa tomar as rédeas que a gente muitas vezes soltou nesse período de férias, nesse período de confraternizações gerais. E é natural que a gente perca, ou a maioria das pessoas perca um pouquinho a mão, a dose, né? E tem o que a gente fazer, tem escolhas que a gente consegue cuidar e estratégias para a gente incluir no dia a dia. A gente fala assim das ceias, né? Por que que as pessoas elas exageram na dose? Tá certo fazer um prato especial para comemorar, né? Enfim, para ter essa celebração toda, eu acho que é bacana, mas muita gente exagera na dose. E esse exagero não é assim, eu vou comer muita alface, né? Come Nunca é ali, alface. nunca é alface, é a costela gorda, enfim, é o salpicão cheio de maionese, Com as Sim. massas. é o doce de leite, aquela coisa toda que é uma delícia, na verdade. Mas o exagero sempre é naquelas coisas que são Muito extremamente palatáveis, né? calóricas. E elas são palatáveis porque o açúcar, que é o nutriente ali onde a gente tem a mais calorias, e também a gordura, as duas funções desses alimentos, desses nutrientes, é exatamente trazer esse sabor. E aí eles pegam nas nossas sensações. Isso faz com que a gente tenha aquele prazer momentâneo. Aquela sensação, mulher na TPM vai me entender com muita claridade, Ah, eu Aí eu já que não é tenho essa clareza toda, mas mas muitas vezes para homem é a cervejinha num a dia cerveja, quente. opa, É o aquela chopinho e sensação tal. que pega aqui, né? Que é como se fosse um abraço. Eu falo que muitas vezes a comida, ela nos dá essa sensação de abraçar, de acolher. E a gente precisa olhar para esse Claro. sentimento também durante ali o momento, porque é um anseio interno. A gente quer sentir um pouco mais. E a alimentação, que é muito palatável, ela traz esse prazer momentâneo. E se você não tiver uma consciência muito clara do objetivo, do equilíbrio, do cuidado, do porquê, normalmente você se perde. Aí o que era uma costela gorda vai acompanhado com pãozinho de alho, que aí perde a mão nas linguicinhas, que depois as farofas, que aí a maionese, e aí É. vem o doce, e aí a gente vai perdendo a mão. E aí vem Doutor, no Natal, aí vem o pós-Natal, o resto do Natal, aí vem o Ano Novo, o resto do Ano Novo. E E se aí vem, bobear ainda vem as e férias. janeirão, aí tem as férias. Não, mas nas férias, como é que eu vou fazer? Eu tenho, é o meu período de lazer, então você exagera também. É. Então é uma coisa atrás da outra e você não para para pensar, né? isso Opa, mesmo. opa, opa, o negócio tá além do limite. Isso. E essa tendência ao automático que nos leva a repetir os padrões, que é justamente nos ceder a esse prazer imediato, que é a comida. Porque é saboroso, né? Não tenho a menor dúvida, é uma É delícia. a mesma coisa. Às vezes fica difícil pensar só na alimentação. Eu gosto de extrapolar um pouquinho, digamos que pro trabalho. Muitas vezes você não vai acordar alegre, É. nossa, eu tenho que É, trabalhar hoje. Não, não, você não vai por aquilo. Você vai sim, muitas vezes por causa que o salário cai no final do mês, claro. É né? uma obrigação. É o objetivo que nos faz sustentar o processo. E quando a gente torna a alimentação um estilo de vida, a gente vai pelo objetivo. Eu quero um corpo saudável, eu quero estar disposta para carregar meus filhos, para brincar com eles, para comemorar os momentos. Então eu tenho um objetivo a longo prazo, eu vou cuidar no momento presente, vou suportar o desejo de, eu queria comer um pouquinho mais dessa costela, mas não vou. Eu queria pegar mais um pedaço de bolo, de mousse, de pavê. Mas não, vou pegar só um pedacinho, não vou pegar mais. Que é o suficiente muitas vezes. A É gente porque a gente falou. come muito pelo olho, na verdade, né? Aham, Exatamente, Então é aham. uma loucura. exatamente. Doutora, a gente falou das festas, passaram as festas, as confraternizações, vem o início do ano e tem muita gente que começa assim, não, agora eu vou começar diferente. Tem gente que tenta, tem gente que consegue, tem gente que pelo menos começa
a se comportar melhor com a comida, que eu acho que é a sua especialidade, o tratamento comportamental de como comer adequadamente. Quando é que é o momento ideal de se começar? Na segunda-feira? É Todo segunda- mundo na segunda-feira. segunda-feira. Segunda-feira é Falando tradição. desse nosso início de 2026. Eu digo assim, a gente tem dois momentos, que é um pouco pesada talvez a minha frase, um pouco não, né, ela é bastante pesada, mas a gente às vezes precisa trazer um pouco de chão, que é agora ou na hora da minha morte, porque você vai ter que começar em algum É. momento, quanto antes melhor. Tem um provérbio chinês que fala que o melhor momento para plantar uma árvore, vocês sabem qual é? É. O melhor momento? É 20 anos atrás, porque hoje já estaria dando frutos. Mas como a gente não plantou, o momento então é agora. Assim é com a alimentação. Mas Então, aí tem um detalhe, porque muitas vezes a gente se engana muito, né? A gente coloca desculpas justamente para tentar driblar aquilo que tu não fez. sim. Então, por exemplo, há 20 anos atrás era o momento de plantar árvore. Mas daí eu posso pensar assim, não, mas agora não vale mais a pena, porque eu não vou esperar mais 20 anos. Uhum, E aí tu cai no mesmo uhum. engano, né? E o Isso. tempo passa igual, né? Fazendo ou não fazendo, vai passar o tempo igual. Aí vale a pena a gente entender qual que é a dor do paciente. Sim. Qual que é a dificuldade principal? Porque provavelmente a maioria das pessoas já tentou cuidar da alimentação em algum momento. Eu gosto de identificar aonde foi que ela cedeu, aonde que é um ponto mais difícil. Porque é a partir dessa humildade de entender aonde que é a dificuldade que a gente consegue lidar com ela de forma efetiva para conseguir manter esse hábito saudável. Porque, por exemplo, às vezes a dificuldade da pessoa não é a constância com a dieta. Porque ela até se organiza ali. O problema, às vezes, é ter uma atividade física. Ela não faz. Às vezes, o problema dela, ela até come, mas ela não cozinha. E ela também não compra as marmitas. Então, naquela pessoa, o melhor seria organizar ou atingir ali a organização dos preparos em si. A outra pessoa, a atividade física. Então, entender qual que é a dificuldade para começar. De forma geral, o que a gente consegue fazer? Normalmente, quando a gente estipula o processo de decisão consciente do porquê que eu vou fazer isso. Eu quero emagrecer? Eu quero ter mais disposição? Eu quero melhorar o meu corpo? O que exatamente eu quero? Porque no momento que eu começar a fazer, vai ter os dias difíceis. Vai ter aquele convite do colega, vai ter Sim. aquela festa, aquela confraternização. Vai ter momentos que vão te tirar desse centro e desse objetivo. E você só vai conseguir ficar firme e conseguir equilibrar se você tiver uma clareza muito grande do porquê você está fazendo aquilo tudo. Nos seus atendimentos, você trabalha muito isso também, essa questão do porquê Sim. se chega ou não se chega a determinado objetivo? Sim, é muito importante porque o paciente ele consegue manter a longo prazo. Eu foco bastante no paciente, eu digo que a dieta é o ponto de equilíbrio entre o que ele quer e o que ele precisa. É. Porque aí a gente consegue manter. Não adianta a gente ter uma dieta perfeita. Eu posso calcular milimetricamente quantas calorias precisa de cada nutriente. Se o paciente não seguir, Não resolve. adianta. a gente não tem resultado. Mas se a gente coloca adaptado na rotina dele, então para esse paciente, ele não, a rotina caótica, o que eu preciso começar? Às vezes para ele, eu fazer 50% da necessidade do cálculo lá já é o suficiente. Porque eu sei que ele vai perder a mão no restante, então eu já vou controlando ali. Então, entender a realidade do paciente, adaptar isso, faz total diferença para ele conseguir manter a longo prazo. As pessoas, acho que muitas até hoje não se deram conta que a alimentação muda tudo na vida, não só o peso também. Antes de começar a entrevista que a gente comentava das filhas, algumas histórias, é a disposição, é alguns problemas que a gente tem de saúde. Muitas pessoas são magras, né? Você olha assim, puxa, mas o que está acontecendo? Mas de repente essa pessoa, ela não come direito, né? Eu até ouvi uma amiga dizendo assim, a gente conversava numa reunião de amigas e ela disse assim, olha, lá em casa eu tenho o maior respeito pela alimentação. Daí eu perguntei, tá, mas o que é o maior respeito? Porque ela prioriza a família comer bem, daí ela começou a me dar receitas de suco, da beterraba, que ela prioriza para a família dela é o comer bem. Não é comer a melhor comida, mas é Sim. ter a fruta, é ter a verdura, é sentar na mesa, né? Maravilhosa. E eu acho que muitas pessoas não se deram conta que o dia a dia da gente, o corpo, ele responde, é a alimentação, não é, doutora? Sim, porque os nutrientes vêm de lá.
assim como um carro precisa de combustível, né? E se a gente coloca, ele anda melhor, nosso corpo precisa da alimentação. Se a gente não tá colocando combustível direito, é tipo a gente ir no posto e abastecer álcool num carro de gasolina que nem é flex. Não vai rodar direito. Ele vai travar, vai começar a falhar, vai ter que levar pro mecânico, enfim. E assim é com a gente. Então, muito sábia essa sua amiga, por sinal, porque quando a gente coloca esse eixo da alimentação, a gente vai ordenando a vida. Porque a gente vai colocando nutrientes ali, pensando no cuidado para quem a gente ama, que é a família, primeiramente, né? Então, já ensinando para eles via exemplo e já compartilhando o momento, porque vamos convenhar, a comida ela é socialização. A Claro. gente senta para socializar e É. para comer, né? Quando a gente vai marcar algo, o que que a gente faz? O que que a gente vai pedir? É. O que a gente vai comer? O que a gente vai Exatamente. fazer? É um churrasquinho. É a pizza. Sempre está associado à alimentação. E trazer, ciente de que está associado à alimentação, e trazer opções saudáveis faz com que a gente cuide de quem a gente ama, né? E a gente incentive a continuar cuidando. Doutora, a gente passou as festas aí, exagerou na dose. Tanto na comida quanto na bebida. Agora é um momento de reequilibrar. Passa por um processo de desintoxicação primeiro? Como é que funciona essa parte? Não precisa, mas pode ser útil, porque o corpo ele já vai fazer essa função naturalmente. A gente tem um Entendi. fígado que trabalha para exatamente limpar o corpo de forma geral. Porém, é uma estratégia é como se fosse um start. Às vezes a gente é movido a alguns gatilhos. E quando a gente começa com a estratégia do detox, isso faz com que ajude a dar esse início. Eu gosto bastante dos diuréticos de forma geral. A gente tem alguns chás, por exemplo, cavalinha é um dos melhores. A gente tem chá verde, que é anti-inflamatório, que também é excelente. Temos o dente de leão, que é um outro diurético excelente. Então, quando a gente coloca um chá, e a gente já consegue, meio que fazer um processo de limpeza no corpo. Sabe quando a casa tá suja? E aí a gente vai limpar, se a gente só jogar água, vai tirar o mais grosso. Mas se a gente começar a jogar um detergente ou jogar um desinfetante, as mulheres vão me entender melhor, Luciano. Sim. A gente vai começar a esfregar e com esse detergente a gente vai começar a tirar as sujeiras mais grossas. E é isso que faz os diuréticos. Ele faz esse processo de limpeza mais grosso e a gente vai vindo com a água, que via hidratação também, para fazer essa limpeza. Então, quem ali deu uma exagerada no final do ano e quer dar esse start, precisa de uma ajuda, começa com chás diurético, que eles vão fazer essa limpeza de forma um pouco mais rápida e eficiente, tá? Mas não acha que ele é milagroso, porque ele não vai fazer você perder gordura. Ele vai tirar a retenção do seu corpo. Doutora, agora falando da modinha das canetas emagrecedoras, que eu acho que é um desafio para os profissionais também, porque as pessoas acham, eu vou emagrecer, mas também aí vem um outro problema, essa reeducação, porque as pessoas não vão tomar essa caneta eternamente. Qual é o cuidado e a preocupação que essas pessoas têm que ter com a alimentação? Nós conversávamos em outro episódio de podcast aqui com uma profissional também que nos relatou dos problemas que isso tem causado, porque as pessoas ficam totalmente sem apetite e isso causa um outro problema de saúde pela má alimentação. Sim, porque as pessoas ficam magras, mas muitas vezes desnutridas. E principalmente uma perda de massa magra quando não está atrelado à educação física, né? Não faz uma atividade física, tá só emagrecendo e não tá comendo direito, vai perder todos os nutrientes e ainda vai perder a massa magra, que vai atrapalhar ali na produção de enzimas, né? Então a pessoa vai ficar muitas vezes com deficiência de ferro, com vitamina B12 lá embaixo, lá no chão, e outras vitaminas que vão estar muito baixas também. O que precisa ser feito? Elas são ótimas se bem utilizadas. Porém, precisa estar atrelada à mudança de hábitos junto com o uso das canetas. Porque senão a gente vai estar só indo pelo atalho, mas não solucionando a causa, que é justamente a alimentação, né? Que é justamente entender o que se come em cada horário, como se come, qual que é a forma correta, para que no período que pare o uso das canetas, porque durante a caneta vai ter saciedade. Então, você não vai conseguir comer Sim. muita coisa. Você vai ficar saciada. Mas quando você parar, você consiga cuidar dessa saciedade sem depender da caneta. Só dependendo da alimentação e do estilo de vida. Agora, esse é um período que realmente a gente não se alimenta muito, porque dá essa sensação de saciedade. Mas o que se alimentar para repor um pouco dessa perda? As proteínas são primordiais. E aí a gente pensa em proteínas magras. Eu gosto bastante de utilizar ali a tilápia,
que ela é fácil, ela tem uma digestão bem fácil, ela é bem leve, então você consegue comer um volume considerável. O frango também, um peito de frango quando bem feito, para não ficar tão seco, né? Também a gente consegue utilizar ele desfiado, ou às vezes até uma sobrecoxa assada, dependendo de como for, você consegue utilizar. Porque essa proteína vai trazer um pouco de estrutura, vai ajudar a manter essa massa magra. A gente pensa também ali em priorizar carbos que tenham um pouco mais de fibras. Então, você vai ver que quem faz o uso, ele não vai conseguir comer um volume muito grande. Então, a gente pensa, às vezes, numa batata, numa mandioca, às vezes a preparação que deu uma porção menor, né? Onde a gente cozinha, a gente faz um purê em si. Trazer um pouco mais de legumes com a mesma situação de colocar eles assados ou refogados, porque a gente diminui o volume. Porque durante o uso da caneta, a gente vai perceber que a saciedade vai agir ali, receptores, e vai diminuir. Você não vai conseguir comer muito. Então, você vai precisar diminuir a concentração, o volume do alimento. Diferente de quem tá sem caneta, que precisa comer muito. Então, eu preciso deixar os folhosos secos, crus, porque eles vão dar um volume maior e vai me dar mais saciedade. Para quem tá em caneta, é o contrário. Deixa ele concentrado. Então, vitaminas, às vezes com whey para suprir um pouco mais a proteína, vitaminas com frutas, porque muitas vezes não vai conseguir comer a fruta com aveia, mas vai conseguir colocar ela dentro da vitamina, então vai beber com um pouco mais de facilidade. A gente consegue concentrar frutas, verduras, legumes, carbo de rico em fibra e uma proteína magra, basicamente. E a questão da água? Porque a gente está num verão, calor, você já tem que tomar água normalmente. Mas no caso da pessoa que está ingerindo ou está utilizando da caneta, se torna ainda mais importante? Sim, não que se torne tão mais importante, mas é importante que aconteça porque, como o estímulo de sede, ele está muito atrelado com o estímulo de fome, e nessas pessoas não tem estímulo de fome, pode acontecer dela se perder no estímulo de sede e ela não sentir mais sede. Entendi. Aí vem a desidratação. Exatamente. Então, ela precisa se recordar com mais frequência, porque talvez ela não vai ter esse estímulo, tá? Porque, como ele está muito atrelado, pode haver essa confusão, que é muito comum. Doutora, nós gostaríamos muito de agradecer essas informações, né, Luciano, para as pessoas que estão aí de férias, agora querem saber um pouquinho mais. Como é que as pessoas podem manter contato com você, doutora? Tem rede social? O pessoal pode me encontrar lá no Instagram. O Insta é @NutriNataliaMatias. Lá eu ensino um pouquinho mais de como ter uma alimentação simples, saborosa, nutritiva, para que você consiga aplicar no dia a dia, sem muita frustração, sem muitas firulas, com muita tranquilidade, com muita realidade, mas também com muito nutriente. Repete, Nutri, @NutriNataliaMatias. que aí faz contato direto. E não vem com essa de deixar só para depois do carnaval, né? Não adianta, gente. Quanto antes, melhor. A hora é agora. A hora é hoje, né? A hora é hoje. Doutora, obrigada mais uma vez. Tenha um excelente 2026 e a gente convida para outras oportunidades. Venha sempre que quiser. Adorei a participação, agradeço o convite mais uma vez. É uma honra estar aqui e com certeza voltarei mais vezes. Contem Maravilha. comigo. Obrigado mais uma vez. Obrigada. E o Fala Cinecoff Podcast de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.